é uma aventura em que Deus criou o homem e colocou na terra. Ele disse, meu filho, domina sobre a terra. Domina sobre a terra. Você vai começar a dominar sobre o mar. Vai começar a dominar sobre os céus. Vai começar a dominar sobre a terra seca. Nenhum outro ser vivo ou nenhum outro animal tem a capacidade de dominar o mar, de dominar a terra e de dominar o céu. Fora do homem. Então, a vida, no contexto da Bíblia Sagrada, é que a vida é para ser uma aventura. A vida é para ser levada como uma aventura. É para ser levada como uma aventura. O sopro que Deus nos deu, é para a gente levar a vida, número 1, reconhecendo que existe um Criador, reconhecendo que existe alguém que é fonte da vida, reconhecendo que existe alguém que é superior a nós, mas levando a vida como um mistério e levando a vida como uma surpresa, porque o amanhã Ele é que sabe, o hoje Ele é que sabe, o depois da manhã Ele é que sabe. Então o que nós temos é o sopro e dia após dia. Então nós temos que levar a vida como uma aventura. Temos que levar a vida como um presente. E temos que levar a vida como uma aventura. Não sei se vocês conseguem me entender. Para entender essa filosofia de pensamento, eu quero que vocês acompanhem comigo quem já abriu a Bíblia no livro de Salmos 139. Salmo 139. É um livro muito inspirador. É um livro muito inspirador. Depois da live, eu quero convidar você a ler todo esse livro de Salmos 139. Vais perceber muito bem o que estamos a tratar. Mas eu vou ler o versículo 13. O versículo 13 diz assim: O Senhor criou todas as coisas internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Versículo 14. Agradeço ao Senhor que tem criado de maneira tão perfeita e maravilhosa as suas obras. São maravilhosas e eu sei disso muito bem. Versículo 15. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Versículo 16, que é o versículo chave para essa live. Versículo 16 é o versículo chave para essa live. Quando diz assim: antes mesmo do meu corpo tomar formado humano, o Senhor já havia completado todos os dias da minha vida. Cada um deles está escrito no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, nesse versículo 15, em outras palavras, está a dizer que o Senhor Deus já tem registrado todos os nossos dias, antes mesmo de eu nascer no ventre da minha mãe, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu me formar um embrião, o Senhor já tem todos os meus dias contados. E quando eu saio agora do ventre da minha mãe, Ele já diz que eu já conheço o último dia seu. Eu já conheço o último dia da sua vida. Por isso que eu enfatizo que a vida na terra tem que ser uma aventura. A vida na terra tem que ser uma aventura. Uau, minha caçula Celestina, minha caçula. Quero lhe ver aqui em Maputo. Daqui a nada eu quero lhe ver aqui em Maputo. A vida aqui na terra tem que ser uma aventura. Porque a Bíblia já diz que o Senhor preparou-nos, teceu-nos no ventre da nossa mãe como ninguém. O Senhor organizou cada um dos nossos ossos e conhece cada um dos nossos ossos melhor que ninguém. O Senhor nos preparou para este momento, para esta hora da nossa vida. E Ele diz que, mesmo antes de sairmos do ventre, Ele já nos conhecia. Ele teceu, essa palavra teceu, me lembra do artesão. O artesão tece o cesto, pega a peneira, tece
Ele faz obras com a sua própria mão. Então a palavra tecer é muito profunda, porque quem tece, tece um tecido. Quem tece, tece um material. Então a Bíblia diz que Deus teceu a nossa pele. Desenhou, formou-nos, preparou cada um dos nossos ossos. Meu irmão, o mistério da vida só nos dá a graça de agradecermos a Deus. Cada um de nós tem o seu próprio DNA. Cada um de nós tem a sua própria característica. Cada um de nós tem a sua própria natureza. Cada um de nós, cada ser humano, nós somos bilhões e bilhões. Mas não vai encontrar dois seres humanos com o mesmo DNA. Dois seres humanos iguais. Significa que cada um de nós foi preparado de forma diferente para este momento e para esta geração. E versículo 16 diz muito bem que os nossos dias já foram contados, mesmo antes de a gente sair lá no ventre. Os nossos dias já foram contados antes mesmo de a gente sair lá no ventre. E se estamos fora, agora estamos na terra, ainda a palavra de Deus diz que, mesmo estando fora, os seus dias já estão marcados. Por isso que Salmos de Davi, quando ele entoa essa canção, ele diz: eu te louvo, meu Deus, eu te louvo, porque a sua grandeza, tu me formaste, tu me fizeste como ninguém, tu me fizeste perfeito, como ninguém. Irmãos, você não entende o processo de aspirar e respirar. Você não entende o processo que o nosso corpo tem de fazer cada segundo, cada microsegundo, para a gente estar vivo. É um milagre. A natureza humana é um milagre. A vida humana é um milagre. O estar vivo é um milagre. O poder acordar é um milagre. O poder dormir, fechar os olhos e amanhã acordar é um milagre. É um milagre. Por isso, hoje, eu quero desafiar você que está a ver essa live. Leva a vida como uma aventura. Leva a sua vida como uma aventura, em que seus dias estão determinados pelo Pai. Os seus dias estão contados pelo Pai. Talvez você tenha mais 20 anos. Talvez você tenha mais 15 anos. Talvez você tenha mais 5 anos. Talvez você tenha mais 50 anos. Porque os nossos dias, segundo diz os Salmos, já estão determinados. Então, o que nós faremos? Temos que reconhecer a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo. Como diz a Bíblia lá no livro de Mateus, amar a Deus acima da nossa força. Amar a Deus com todo o nosso coração. Amar a Deus com todo o nosso entendimento. Amar a Deus com todas as nossas entranhas. Amar. Colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E levar a vida como uma aventura. Deus não está preocupado em lhe levar ao inferno. Deus não está preocupado em lhe castigar. Deus não está preocupado em ver quantos pecados você cometeu nessa terra. Deus está preocupado em você conhecer a sua palavra, conhecer o seu amor e conhecer a sua graça. E levar esta vida como uma aventura. Levar essa vida como uma aventura. Em que Ele é o Criador. Em que Ele é o Autor. Em que Ele é dono. E você é simplesmente uma criatura criada pelo nosso Deus. Uau! 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 É isso que é o sentido da vida. É isso que é o sentido da vida. Mas muitas pessoas nos perdemos. Nos perdemos. Pensamos e achamos que a vida
Fomos feitos para viver aprisionados. Fomos feitos para carregar o pecado de Adão. Fomos feitos para ser castigados. Fomos feitos porque existe um Deus que está sentado a contar quantos pecados você tem, quantos erros você tem, quantas... A Bíblia diz que não. Os nossos dias estão contados. E cá na terra estamos para viver uma aventura. Essa aventura, Deus é o Pai. Deus é o nosso Senhor. A Ele devemos dar toda a honra e toda a glória. Mas enquanto aguardamos aquilo que são os nossos dias aqui na terra, eu quero que você desfrute da melhor forma possível. Goze da sua vida da melhor forma possível. Porque seu Criador teceu-lhe, seu Criador formou-lhe, o seu Criador preparou-lhe da forma incrível. Não existe uma máquina, não existe um outro ser, não existe nenhuma tecnologia acima da pessoa ou da personalidade ou do corpo humano. Mas nós perdemos a graça. Perdemos a graça de viver. Vivemos confinados, vivemos apertados, vivemos sem gozar aquilo que temos de bom e do melhor, que é a vida, que é a saúde, e que é o motivo e a razão de estarmos aqui. O motivo e a razão de estarmos aqui é adorar, é glorificar, e é viver a vida na sua plenitude, é viver a vida na sua plenitude. Então, meu irmão, eu sei que ninguém já havia lhe dito que a vida é uma aventura. Mas hoje eu quero lhe dizer, e lhe dizer muito bem, a vida é uma aventura. O fato de você ser homem é uma aventura. O fato de você ser mulher é uma aventura. O fato de você ser homem já é uma aventura. O fato de você ser uma mulher já é uma aventura, porque somos dois seres diferentes, com responsabilidades diferentes. Para aquele que conhece a biologia, existe uma chance de um bebê ser homem ou de um bebê ser mulher. Existe uma chance. Lá, para aqueles que estudam a biologia, quando fazem os cálculos, existe uma probabilidade de um bebê ser mulher e de um bebê ser homem. Mas, acima de tudo, quem decide é Deus. Quem decide se é mulher é Deus. Quem decide se é homem é Deus. Então, a vida que Deus nos dá a cada dia é para a gente viver. E viver como uma aventura. Viver como uma aventura. Em que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível quando a gente acredita e crê no nosso Deus. Que tudo é possível. E nós temos uma coisa que muitas vezes não percebemos. Nós temos um tempo marcado. Nós temos um tempo marcado. E que desse tempo tu não passas. Temos um tempo marcado. Em que depois desse tempo, você passa para outra dimensão. Você passa para a glória. Mas antes desse tempo, o que estamos fazendo com aquilo que Deus formou com tanto amor? O que estamos fazendo com aquilo que Deus organizou com toda a engenharia possível? O seu corpo é um mistério. O teu dormir, o teu acordar é um mistério. O que estamos fazendo? Eu vejo muitos jovens não estão a saber aproveitar a vida. Muitos jovens não estão a saber aproveitar a vida. Muitos jovens não estão a saber entender o propósito de Deus na vida. É por isso que a live de hoje é especialmente para dizer, meu jovem, temos dias estipulados na terra. E como temos dias estipulados na terra? A vida é uma aventura. A vida é uma jornada. A vida
É como entrar numa caverna desconhecida, em que você não sabe qual é o próximo passo, qual é a próxima curva, qual é o próximo obstáculo. Então a vida é assim. Você nasceu, cresceu, conheceste alguém da sua vida, alguém que decidiu compartilhar momentos bons, momentos maus consigo. Você não preparou, você não organizou, você não sonhava, mas a vida vos uniu. Percebam, a vida vos uniu. Se conheceram na escola, se conheceram não sei aonde, mas a vida vos uniu. Não sei se você me entende. Não sei se você me entende. Eu não sei se você me entende quando eu digo que a vida é uma jornada. Hoje, muitos jovens já estão fora de casa, muitos jovens. Alguns estão em casa, mas outros estão fora de casa. Perceba que em muitos momentos da sua vida, as pessoas que lhe apoiam são às vezes pessoas estranhas, são pessoas que você não conhece, são pessoas que talvez te viram a crescer lá em casa, lá longe, mas quando a pessoa te vê, diz, oh, esse jovem eu conheço, te apoia. Oh, aquela jovem eu conheço, te apoia. Então você pergunta, mas como? Por isso que eu digo, a vida é um mistério. A vida é uma jornada para ser vivida. Não se preocupa com o amanhã. Não se preocupa de como vamos fazer. Faça aquilo que você pode fazer hoje. A vida é uma jornada. Essa jornada já está toda ela estruturada. Já tem primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, sétimo capítulo, 11º capítulo. Já está tudo estipulado. Muitos jovens não entendem a grandeza do nosso Deus. Não entendem a razão de viver. Não entendem como aproveitar a vida que Deus nos deu. Porque o Salmo diz, eu te louvo, eu te agradeço. Eu te louvo e eu te agradeço. Por quê? Porque o Senhor preparou-me, teceu-me, mesmo no ventre da minha mãe, o Senhor organizou-me e eu saí perfeitamente. O ser humano é o ser com maior capacidade de pensar, de criar, de organizar, de idealizar. É isso que Deus quis que nós fôssemos. É isso que Deus quis que nós fôssemos. Homens pensantes, homens evolutivos, homens criativos, sonhadores, mas jovens não estão a conseguir entender. Por quê? Por causa das dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades sociais, dificuldades no relacionamento, dificuldades de etnias, divisões sociais. E às vezes a gente perdemos-nos. E perdemos o fio de pensar por que existimos e por que fomos criados. Eu quero lhe dizer, ninguém te disse isso antes, mas eu quero lhe dizer essa verdade, que a vida é uma aventura. A vida é uma aventura em que Deus é o autor, Deus é o promotor, Deus é o autor e Deus é o promotor. Você é simplesmente um ser criado por Ele e que seus dias estão contados. Então eu quero fazer essa questão. Suponhamos que você já tem em média, que eu tenho mais 5 anos, eu tenho mais 10 anos, eu tenho mais 15 anos. A minha questão é, você estaria vivendo da mesma forma que você está a viver hoje? Você tem mais uma semana, você estaria vivendo da forma como você está a viver hoje? Eu creio que não. Há muita coisa que você deve fazer, não está a fazer. Há muitos sonhos que você tem que realizar, você deixa passar. Há muitas coisas que você tem que lutar, mas você não quer. Há muitas coisas que você tem que fazer e você não tem dificuldades. Você apresenta lamentações, apresenta
Meu irmão, a vida é uma aventura. A vida é uma aventura. A vida é uma aventura. Não tenha medo de falhar. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de cair. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo. Vai. 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 E você vai perceber o que eu estou lhe a dizer. Deus vai colocar anjos no seu caminho. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Deus vai colocar pontes no seu caminho. Deus vai abrir portas no seu caminho. Deus vai fazer coisas que você, quando estava em casa, se perguntar como vou fazer. Você não tinha resposta. Você não tinha ideia. Mas no caminho Deus coloca a ponte e você baza. Por isso que eu digo que a vida é uma aventura. A vida é uma aventura. E nós temos que agradecer ao nosso Deus. Dizer, meu Pai, o Senhor me fez perfeito. O Senhor me fez perfeito. O Senhor me fez completo. O Senhor me fez completo. Da cabeça aos pés. Por que tanta reclamação? Por que tanta blasfêmia? Por que tanto desgosto, meu jovem? Por quê? Por quê? Porque estamos a viver contra o maré. Não estamos a perceber a grandeza e a necessidade de Deus. Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim, Ele disse, meus filhos, dominem, possuam, usufruam. É por isso que eu digo de novo, a vida é uma aventura. A vida é uma aventura. A vida é uma aventura. Eu quero fechar essa live com esta mensagem. Viva a sua vida como se fosse o último dia que você tem. Usufrua da sua vida como se fosse o último dia que você tem. E acima de tudo, reconhecer Deus como nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele que nos criou, aquele que nos gerou, aquele que nos fundou, aquele que preparou-nos para nascer nesse século. Eu podia ter nascido mulher. Eu podia ter nascido em outros planetas, podia ter nascido em outros continentes, podia ter nascido em outros sítios. Mas Deus preparou que esta semente é para aqui. Aquela semente é para ali. Este homem é para aqui. Esta mulher é para aqui. E o nosso destino, e o nosso propósito, e a nossa originalidade já está feita. Já está. Já está. Tem jovens que estão aqui na live, tem jovens que estão na live. Outros estão na Beira, outros estão em Nampula, outros estão em Lixinga, outros estão em vários pontos. Mas Deus nos uniu. Deus nos uniu. Ninguém contava, ninguém sonhava este momento, ninguém sonhava, ninguém planejou. Mas Deus nos uniu. Porque quer fazer nascer uma semente. Quer fazer nascer uma semente que vai edificar, que vai transformar e que vai impactar a nossa geração. Então eu termino essa live deixando bem claro, meu jovem, o ser cristão significa viver a vida na sua plenitude. O ser cristão não significa estar fechado no quarto a orar. O ser cristão não significa estar fechado e não falar com as pessoas. O ser cristão não significa estar isolado. Ser cristão significa fazer a diferença. Ser cristão significa levar o teu Cristo e fazer a diferença fora. Essa live não está acontecendo na igreja. Essa live podia ter acontecido na igreja. Tenho muitos convites de estar a ministrar na igreja. Muitos convites. Tenho muitos convites dos irmãos. Querem que eu esteja a ministrar na igreja. Eu vou para lá. Eu vou. Mas neste momento, o meu ministério é aqui com vocês. O meu tempo é aqui com vocês. Até eu sentir que chegou a minha hora
de estar com os irmãos lá na igreja. Mas a igreja de Cristo são vocês. O povo de Cristo são vocês. O rebanho de Cristo são vocês. Lá na igreja já tem tantos. Eu quero você. Eu quero você que está aí. Porque é você que Deus me preparou para te tocar. Eu quero terminar essa mensagem dizendo: nesta noite, eu quero que você durma e reflita. Meu Pai, Tu me criaste com tanta engenharia. Tu me criaste, me formaste de uma forma espetacular. Você é bonito, você é bonita, você é inteligente, você é forte, você é saudável. Mas é uma coisa que eu não estou a entender. Não estou a entender, meu Pai. É uma coisa que eu não estou a entender. É uma coisa que eu não estou a entender. Como eu faço para levar a minha vida e viver como uma aventura? Quando você está numa aventura, você não tem medo de falhar. Quando você está numa aventura, você não tem medo de errar. Quando você está numa aventura, você não tem medo de fracassar. Quando você está numa aventura, você não tem medo de cair. Porque você sabe que tem chance de repetir outra vez. Então, leva a vida desta forma. Em que Deus é o autor. Deus é o criador. E os nossos dias estão contados. Vamos viver a vida de uma forma plena. Vamos viver a vida com amor e com felicidade. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos descansar e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado por estar comigo nessa live. Muito obrigado. Eu quero que durma refletindo, durma meditando e decidir. Vamos decidir viver uma vida plena. Porque é para isso que fomos criados. É para isso que fomos nascidos. E é para isso que estamos até hoje.